Gênesis 12, de 1 a 3. Meu tema para esta noite é tempo de mudanças, tempo de fé. Tempo de mudanças, tempo de fé. Tempo de mudanças, tempo de fé. Eu estou em Gênesis 12. Leio os versos de 1 a 3. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra, todas as etnias da terra, todas as famílias da terra serão abençoados. Tempo de mudança, tempo de fé. Vamos orar? Deus nosso Pai, estamos diante do Senhor e da Tua palavra. Que a Tua palavra seja semeada no nosso coração. Que pelo ouvir a Tua palavra, tenhamos a experiência da fé. Que abandonemos a vida em Tuas mãos, para a Tua glória. E que o Teu Espírito promova mudanças em nós, no nosso mundo, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. O que é fé? O que é fé? A sabedoria popular, na maneira como se refere à fé, parece compreender que fé é acreditar muito que uma coisa vai acontecer. Especialmente uma coisa que a gente quer que aconteça. É assim que falamos a respeito de fé. Eu tenho fé que esse emprego é seu. Eu tenho fé que Deus vai curar você. Eu tenho fé que Deus vai tirar você dessa. Eu tenho fé que você vai superar isso. Na verdade, nós acreditamos que Deus é capaz de fazer tudo. E não somente nós cremos que Deus é capaz de fazer tudo, e porque cremos que Ele é capaz de fazer tudo, nós confundimos fé com o fato de que Deus vai fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. Ele é capaz de fazer tudo, então, inclusive, Ele é capaz de fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Ele é capaz de fazer acontecer aquilo que eu gostaria que acontecesse. Por isso que nós pensamos que uma pessoa de fé é aquela que se aproxima de Deus, apresenta uma súplica a Deus, e Deus atende a sua súplica e diz sim à sua oração. Essa é uma pessoa de fé. A fé é como uma capacidade de extrair de Deus o bem que queremos da parte de Deus para nós. Como se Deus estivesse com as suas mãos fechadas, e nós vamos lá e falamos assim: Deus, eu te peço isso. Eu quero isso, e eu, pela fé, vim buscar essa bênção. E aí a gente vai com muita fé. Deus não quer dar, mas a gente, com fé, a gente consegue. E a gente vai com fé, Deus fazendo. Aí a gente que tem fé, abre a mão de Deus e cata e vai embora pela fé. Só que isso tem nada a ver com fé, isso está mais para feitiçaria do que para fé. O que é fé? E por que um tempo de mudança é um tempo de fé? Fé é confiar em Deus. Fé é confiar em Deus, não no que Deus vai fazer. Eu me lembro de um dia uma jovem veio para mim após a celebração e disse assim: pastor, estou com um casamento marcado e meu noivo é um pouco violento.
pouco violento quer dizer que ele já desceu a mão em você quantas vezes? Algumas vezes, pastor. Mas o senhor acredita que Deus pode mudar o meu noivo e transformar a vida do meu noivo? Eu disse, claro que eu acredito que Deus pode transformar a vida do seu noivo, mas eu não tenho nenhuma certeza de que Ele vai fazer isso. Porque acreditar que Deus pode é confiar em Deus. Acreditar que Deus vai fazer aquilo que gostaríamos que Ele fizesse, já é outra coisa que eu honestamente não encontro direito nas páginas da Bíblia Sagrada. Fé é confiar em Deus, é saber quem Ele é. Fé é confiar no caráter de Deus. Fé é confiar na bondade de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6, o autor da carta diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que buscam a Deus creiam que Ele existe e que é abençoador daqueles que o buscam. Então, fé é confiar na bondade de Deus. Deus abençoa os seus. Então, eu creio que Deus abençoa a minha vida, a sua. Eu confio nele. Novamente, isso não tem nada a ver com o fato de eu acreditar que Deus vai dar a você tudo que você gostaria que Ele desse. E que se você tiver muita fé mesmo, você vai convencer Deus a dar para você o que você está pedindo para Ele. Mas eu confio que Deus é bom, eu confio no caráter de Deus, o suficiente para dizer a Deus, seja feita a tua vontade na minha vida, qualquer que seja ela, sendo tua, é boa, perfeita e agradável. Sendo tua, é boa, perfeita e agradável. E fé é depender da provisão de Deus. Fé é crer que Deus está cuidando de nós e nada do que nos é necessário há de nos faltar. Fé é crer na provisão de Deus como os passarinhos creem na provisão de Deus. Jesus não disse que devemos olhar as aves que não ajuntam em celeiros, mas Deus as alimenta. Fé é confiar na provisão de Deus como as flores confiam na provisão de Deus. Jesus não disse, olhem os lírios do campo, que se vestem ou são por Deus vestidos com glória e exuberância maior do que mesmo Salomão conseguiu se vestir. Isso faz lembrar aquela história de dois passarinhos conversando, né? Por que esses humanos correm de um lado para o outro tão ansiosos? E o outro respondeu, é porque eles não têm um Deus que nem o nosso. Então fé é isso. Fé é dizer, Deus, minha vida está nas tuas mãos, eu confio em ti, eu descanso nos teus cuidados e eu sei que nada do que me é necessário me vai faltar. Bom, e aquilo que não é necessário e que nós gostaríamos de ter? Pode ser que nos chegue. Mas se não chegar, nós conseguiremos viver. Porque Deus é maior do que as coisas que Ele nos dá. E a sua companhia é melhor do que qualquer dos nossos desejos. Talvez você diga assim, então eu não tenho fé. Bem-vindo ao clube dos incrédulos. Poucas pessoas confiam em Deus a ponto de abandonar a vida em suas mãos. E poucas pessoas dormem bem à noite, crendo que Deus delas cuida e que a elas provê. E poucas pessoas
conseguem atravessar a vida com serenidade e paz, que excede todo o entendimento, sem temor do futuro e do que possa vir em nossa direção do futuro para estragar os nossos dias. Poucas pessoas realmente dormem no colo de Deus, isto é, poucas pessoas têm fé. A maioria de nós busca socorro em Deus. Uma minoria descansa no colo de Deus. Buscar socorro em Deus não é ter fé. É buscar socorro em Deus. Desesperadamente buscando a Deus. Ansiosamente buscando a Deus. Desconfiadamente buscando a Deus. Isso não é fé. Fé é dormir no barco no meio da tempestade. Isso é fé. Então, bem-vindo ao clube dos incrédulos. Agora, andar por fé, andar pela fé, viver em fé, é uma experiência extraordinária. Especialmente em tempos de mudanças. Mas eu perguntaria, quais os tempos de nossa vida não são tempos de mudanças? Eu diria, não existem. Só os mortos não mudam mais. E o mundo dos mortos não muda. O nosso muda o tempo inteiro. Nós mudamos, as nossas vidas mudam, as pessoas ao nosso redor mudam, as circunstâncias mudam. Tudo muda, o tempo inteiro, muda. Só que em alguns momentos as mudanças, elas parecem mais nítidas. E elas se avolumam, se adensam, se aceleram. E isso a gente tem a impressão de que agora estamos vivendo um tempo de mudanças. Como é o tempo que estamos vivendo na IBAB? Nós estamos mudando muito. Não apenas mudando de endereço, mas nós estamos mudando de composição de ambiente. Quando você entra num lugar, você se sente de um jeito. Você entra num outro lugar, você se sente de outro jeito. Quando nós entramos na tenda, nós nos sentimos de um jeito. Quando entrarmos no nosso próximo auditório, domingo que vem, vamos nos sentir de outro jeito. O ambiente muda, a sensação muda, a percepção muda, a gente muda. Então nós vamos mudar. Hoje pela manhã eu falava com um amigo, ele dizia, onde será que eu vou estacionar meu carro agora? Eu tenho que aprender um outro lugar para estacionar carro. Por onde eu chego? Onde eu entro? Eu vou entrar pelos fundos ou pela frente? Pela entrada A ou pela entrada B? Em que lugar do auditório eu vou me sentar? Eu sempre sentava naquele cantinho ali, agora eu vou ter que mudar. São mudanças, são simples, são quase que insignificantes, mas são mudanças. Nós somos desestabilizados na nossa zona de conforto, nós somos sacudidos. Tomamos um empurrão e agora as coisas mudaram. Aí precisamos tomar providências, diligências, precisamos refazer planejamentos, enfim, nós estamos mudando. As circunstâncias exigem agora novas reações, novas respostas, estamos mudando. E um tempo de mudança é um tempo de fé. Então, por que tempo de mudança é tempo de fé? Tudo isso foi introdução. Primeiro, porque em tempo de mudança a gente tem que confiar em Deus mesmo, porque a gente está na cega. Em tempo de mudança a gente está na cega. Porque lembre-se que fé não é você ficar pedindo a Deus para que Ele faça aquilo que você quer que aconteça. Fé não é você desejar muito alguma coisa, ficar obcecado por aquela coisa, ou por aquela situação, ou por aquela circunstância, ou por uma coisa que você acha que Deus vai fazer, e pode mesmo, e você ficar olhando para aquilo ali, e ficar pedindo a Deus que faça, que realize, que conceda a você. Por quê? Porque isso você enxerga. Aquilo que você quer que aconteça, você enxerga. Aquilo que você quer que Deus lhe dê, você enxerga. A sua expectativa de futuro você enxerga. Daqui a 5 anos eu gostaria de estar em tal lugar, em tal situação, com tal pessoa, com tanto dinheiro na conta. E você sonha, você projeta o seu futuro lá.
Inclusive é um livro muito famoso na década, acho que de 70, que foi o Quarta Dimensão. Década de 70, do Paul Yang-Shu. Quarta Dimensão, em que ele dizia o seguinte: fé é você visualizar o que você quer, transformar aquilo numa realidade dentro de você para que Deus conceda aquilo para você. Eu não sei que nome dá isso, se é neurolinguística ou se é uma feitiçaria mesmo, mas não é fé. Porque na fé você está na cega. Porque quando você entrega a sua vida na mão de Deus, ela ficou na mão de Deus. Porque fé não tem nada a ver com acontecer aquilo que você quer que aconteça, mas tem tudo a ver com acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Deus deseja para você. O propósito de Deus para você. Isso é fé. Planejar um futuro. Enxergar um futuro. Enxergar uma situação ideal. Enxergar a transformação necessária daquela pessoa que você ama. Você olha para o seu filho e fala: precisa mudar algumas coisas aí, ó. Você precisa ser mais assim, menos assado. Fazer isso mais vezes do que menos aquilo ali. Isso aí não é experiência de fé. Porque você está no controle. Você tem nas mãos aquilo que você acredita ser o melhor. Mas você não é capaz de saber o que é melhor. E você não é capaz de desenhar o melhor futuro. Você não é capaz de construir a melhor solução. As pessoas que são prepotentes, as pessoas que são orgulhosas, as pessoas que são vaidosas, as pessoas que acreditam que não precisam de Deus, as pessoas que acreditam que cuidam de suas próprias vidas e que dão conta de suas próprias vidas, elas estão no lado oposto da fé. A experiência de fé é dizer o seguinte: Senhor, eu não enxergo amanhã, Senhor, eu não sei o que fazer com isso, Senhor, eu não sei qual é a melhor solução para esta realidade, eu não sei o momento certo, o jeito certo, o resultado certo da transformação dessa pessoa que eu tanto amo. Então eu entrego na tua mão porque eu confio em ti. Aí está na mão de Deus. A experiência da fé é, portanto, precedida por uma profunda experiência de fracasso e de admissão de fracasso. E é uma experiência de iluminação de sabedoria. Porque eu imagino que se Deus falasse assim para você: o que você gostaria que acontecesse na sua vida? Descreva para mim a sua vida daqui a 3 anos. Diga para mim qual é o seu sonho. Quais são as suas grandes esperanças? O que é que você anseia de todo o seu coração? Descreva para mim. Aí você vai descrever. E enquanto você descreve o seu futuro, o seu mundo ideal, a sua vida ideal, o pai olha para o filho e dá uma risadinha assim. O filho olha para o Espírito Santo e Jesus põe a mão na boca para não rir, porque você está orando. Jesus vai rir, mas ele respeita a sua oração enquanto você descreve o seu sonho de futuro. E ao final da sua oração, os 3 se conversam, trocam olhares e viram para você e dizem assim: só isso? É tudo? Foi isso aí? Tudo que você enxergou foi isso aí? Você fala: foi, Senhor. Aí o Espírito Santo diz assim: Pai, tenha calma, Pai, ele ainda não ouviu. Que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais subiram ao coração dos homens são as coisas que nós temos preparados para aqueles que nos buscam. Jesus diz assim: Pai, calma, Pai. Parece que ele não entendeu ainda, ela não entendeu ainda, que somos poderosos para fazer infinitamente mais daquilo que eles podem sequer imaginar, do que eles podem sequer pensar, do que eles são capazes, inclusive, de pedir. O nosso problema não é que nós temos sonhos de menos, que nós temos sonhos de mais.
é que nós temos sonhos de menos em relação ao Deus que temos. Deus diz para nós, pelo profeta Jeremias: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz, para lhes dar um futuro de felicidade. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. O que Deus quer fazer em nossas vidas é muito mais. Porque Deus é o grande promotor de mudanças. Não somos nós que estamos mudando. Deus é o grande promotor de mudanças. Ele vira para Abraão e diz assim: Abraão, tá boa aí a terra? Ele diz: excelente. Abraão era um homem rico, próspero. Pois então, sai da casa do teu pai, dos teus parentes aí, larga tudo e vem comigo. E para onde? Eu vou te mostrar. Para outra terra. E com certeza o sonho de Deus para Abraão era muito maior do que Abraão poderia ter descrito no maior dos seus devaneios. Deus diz a Abraão: Abraão, o que eu tenho para você, se fosse descrito por você, você seria chamado de megalomaníaco, louco. E de fato, se partisse de você, seria megalomania e loucura. Mas está partindo de mim. Confia em mim. Eu vou te dar. Imagina o Abraão fala: papai, estou de saída. Estou de mudança. Para onde você vai, meu filho? Eu vou para uma terra. É uma terra que mana leite e mel. A colheita lá é farta e abundante. Eu vou me tornar pai de uma grande nação. E por minha causa todas as famílias da terra serão abençoadas. O pai dele ia falar assim: Abraão, você cheirou o quê? Você fumou o quê, meu filho? Você tomou seu remédio hoje, meu filho? Tomou o remedinho? Você acha que você, por sua causa, todas as famílias da terra serão abençoadas, Abraão? Os nossos sonhos, quando partem de nós, eles são pequenos em relação a Deus. E são megalomaníacos. Porque qualquer sonho humano é uma expressão de megalomania. Nós não temos condição de bancar o nosso futuro. Mas Deus tem. Deus tem. Então, tempo de mudança é tempo de fé. Por quê? Porque a gente abre mão e anda na cega. E se a gente anda na cega que eu digo é sem enxergar nada, a gente está confiando em Deus. Tempo de mudança é tempo de fé, porque quando a gente muda, impulsionado por Deus, a gente crê que está mudando para melhor. Por isso que tempo de mudança é tempo de fé, porque fé crê na bondade de Deus. Quando Deus diz assim: Abraão, sai dessa terra e vai para uma outra, o Abraão diz assim: com certeza essa outra é melhor do que essa onde eu estou. Porque se essa onde eu estou fosse melhor do que a outra, Deus me deixaria aqui. Então eu vou para lá. E o Abraão deixa tudo aqui e vai para lá. Por quê? Porque ele sabe que se o destino é definido por Deus, e se o resultado da mudança é definido por Deus, se é Deus quem está conduzindo, se é Deus quem está chamando, se é Deus quem está promovendo, patrocinando, se isso é de Deus, é melhor a gente ir, porque a gente só tem a ganhar, ninguém tem a perder quando anda com Deus, mesmo aqueles que aos nossos olhos parece perderam. Se você conversasse com o apóstolo Paulo, você ia dizer assim: ô Paulo, francamente, você acha que se você continuasse oficial romano, você ia ter apanhado tanto que nem se apanhou na vida? Ele falou: que nada, eu teria batido.
Se você continuasse oficial romano, você acha que você teria dormido tantas noites em cadeia, como você dormiu, que nada, eu teria encarcerado. Se você fosse oficial romano, perseguindo os cristãos, você acha que o inferno ia se levantar contra você, para atazanar sua vida, tentar destruir você, sabotar você, esbofetear você, perseguir você, gerar desconforto em você, ameaçar você, amedrontar você, assustar você? Você acha que o inferno ia se levantar contra você? Que nada, eu era o inferno. Então, quando você entregou a vida a Jesus e passou a servir a Jesus e não mais a Roma, e não mais ao seu ideal farisaico, você levou a pior. Ele fala, de jeito nenhum. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E além daqui, de tudo que Deus já me deu aqui, a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. A vida que eu vivi com Jesus, eu não troco por nenhuma outra. Aliás, quando Jesus se manifestou a mim, o Espírito Santo me disse que me aguardavam prisões, tribulações, sofrimento. Mas aquilo que eu vislumbrei, aquilo que eu enxerguei, aquilo que ocupou meu coração, foi de tal maneira extraordinário, sublime, que eu disse, a minha vida não tem sentido, e não tem valor, e não é preciosa para mim, contanto que eu viva essa vida aí que Deus tem para mim, porque é essa aí que eu quero, é essa aí que é a vida boa. Porque quando Deus chama a gente para algum lugar, esse lugar é melhor, pode ter certeza, não precisa ter medo de Deus. Tem gente que tem medo de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não tenha medo de Deus. Eu, quando era adolescente, que eu orava, Senhor, assim, assado, é tal, que eu gostaria. Porque esse é o jeito certo de orar, viu, pessoal? O jeito certo de orar é você dizer todos os seus sonhos para Deus. E depois dizer assim, todavia, Senhor, seja feita a tua vontade, e não a minha. Porque se a gente não tem, assim, para colocar o nosso sonho diante de Deus, a gente vai colocar o quê? A gente tinha que começar, Senhor, seja feita a tua vontade. Ia ser só essa oração. Senhor, eu gostaria muito de ganhar uma herança, umas casas em Paris. Gostaria muito, Senhor. Mas seja feita a tua vontade. Assim que a gente tem que orar. Assim que a gente tem que orar. A gente diz para Deus o que a gente quer e diz, todavia, seja feita a tua vontade. Então a gente apresenta os sonhos para Deus e depois se submete à vontade de Deus. Mas toda vez que eu ia dizer assim para Deus, Deus, é o que eu gostaria, todavia seja, aí melou, já, tá bom. Já sei que não vai acontecer nada do que eu quero. O todavia seja feita a tua vontade, parecia assim uma senha para a gente falar para Deus assim, pode, Senhor, pode. Como se a gente ficasse a manhã inteira na praia, na beirinha da água, ali fazendo um castelo lindo, né? Aí Deus vem. A gente ali brincando no castelinho, aí Deus chega e diz assim, posso? Ele diz, pode, vai. Aí ele... Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que não importa qual seja o castelinho que você construiu, quando você abre mão do seu castelinho, você não imagina o castelão que Deus tem para te dar. E você não imagina como pode ser boa a vida fora do castelinho que você construiu. Porque uma coisa é certa, Deus não chama ninguém para uma vida pior. Tempo de mudança é tempo de fé, porque a gente acredita assim, Deus, é para ir, é para largar, é para abandonar, é isso que o Senhor quer? É. Então eu estou ansioso para ver o que o Senhor vai fazer de bom, porque aqui já estava bom, imagina o que vem pela frente. E não poucas vezes a gente deixa de experimentar o melhor de Deus, porque a gente se satisfaz e fica contente com o bom de Deus.
Como se Deus dissesse, eu tenho mais para você. A gente diz, não, aqui está bom já. Gente acomodada, gente acovardada, gente sem ambição, enfim. Abraão, vamos embora dessa terra boa aí, ele diz, é agora. Para onde a gente vai? Vem que eu te mostro. Não, para onde é? Vem comigo. Porque o que é fé? Fé é ter Deus como suficiente. Fé é ter Deus como suficiente. Fé é ter atenção à pessoa de Deus e desfrutar da companhia de Deus. E quando você vai fazer uma viagem, há pelo menos 3 razões para você fazer uma viagem. Primeiro, o destino. Para onde é? Segundo, o propósito. O que nós vamos fazer lá? E terceira, a companhia. Quem vai? Uma boa viagem é aquela que as 3 respostas são ótimas. Aqui o Abraão, ele não sabe para onde vai e o que ele vai fazer lá. O que ele sabe é o que Deus vai fazer lá. E se ele não sabe para onde vai, ele não tem mapa. Ele não sabe quanto tempo vai demorar a viagem. Ele não sabe o que ele vai precisar no caminho. Ele vai precisar o tempo todo ficar perguntando para Deus. Uma vez eu entrei no táxi e eu falei para o taxista assim, ele falou para mim, para onde vamos? Eu disse, segue reto aí, eu vou orientando o senhor. Aí ele foi. Aí de vez em quando ele dava uma olhada assim no retrovisor e dizia, vai reto, pode seguir. Aí mais para frente, só entra à direita na próxima. Aí ele, para onde vamos, senhor? Eu disse, entra à direita aí, eu vou orientando o senhor. Ele entrou à direita. Aí foi vendo que o clima foi ficando tenso no táxi. E chegou uma hora que ele não me olhava mais assim pelo retrovisor. Ele virou para trás, olhou para mim e falou, o senhor pode, por gentileza, me dizer para onde nós vamos? Me dá um endereço. Falei, claro, que eu não sei o endereço, eu sei chegar. Mas a questão é que nós queremos saber o endereço, é para onde nós estamos indo. A minha mulher quando fala assim, ó, vai indo, eu falo, é por aqui, porque a gente gosta de ter o controle, né? A gente gosta de ter o controle. Saber para onde vai, quanto tempo demora, a gente gosta de traçar o caminho na nossa cabeça. A gente não gosta de ficar dependendo minuto a minuto de alguém que diga, vira à direita, vira à esquerda, segue reto, volta, para, dá uma rezinha, acho que já passou. A gente não gosta disso. A gente gosta que alguém diga exatamente onde que tem que ir, onde tem que parar. Porque a gente quer ter o controle. Mas tem um outro lado da moeda. É que aqui Deus fala assim para Abraão, vamos. E o Abraão diz assim, o senhor vai? Ele diz, claro que eu vou. Eu falei, então eu vou. Para onde? Tudo bem, qualquer lugar que o senhor for, eu vou. Porque o importante é o senhor ir. É o que aconteceria se eu chegasse em casa hoje à noite, me surpreendesse com malas prontas, virasse para a Silvia e falasse, que isso? Ela falou, vamos viajar amanhã. Para onde? Surpresa. Quem vai? Só nós dois. Eu falei, pode me levar. Com você eu vou para qualquer lugar. Porque você é melhor do que qualquer lugar. Você é melhor do que qualquer destino. Estar com você facilita e enche de vida qualquer estrada. Com você eu vou, porque você é mais importante do que o percurso, do que a jornada, do que o destino. E do que o propósito. É você. Por isso que a Bíblia fala assim que Enoque andou com Deus. Andou para onde? Para fazer o quê? Quando?
Não diz. Por quê? Porque não precisa dizer. Andou com Deus, ponto. Isso é fé. Andou com Deus. Por quê? Porque o salmista diz para nós que na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Já eu me lembro uma viagem que fiz com meu amigo para o Rio de Janeiro. Ele tinha um opalão daqueles que, banheirão, sabe? Delícia aquele carro. E ele era daqueles caras que ele não anda, ele conversa. E à medida em que o carro vai de 80, assim, ele vem para 70, 60, e vem diminuindo, e ele conversando. É horrível você andar com gente assim. Você tem que falar assim, vai, o cara aí vai. Aí daqui a pouco, vem diminuindo. Só que aí, o cara vira para mim na estrada, no meio da Dutra, e diz assim, se o Sérgio estivesse aqui com a gente, essa viagem ia ser bem mais legal, né? Falei, meu Deus. Parece que eu falei, para aí que eu desço, meu. Desculpa aí atrapalhar a sua viagem, estragar a sua viagem. Mas você sabe o que é você viajar com gente que faz a viagem ser legal. E o que é viajar com gente que faz a viagem ser horrorosa. É possível você ir ali na esquina e fazer uma viagem maravilhosa. E é possível você ir para Paris e fazer uma viagem horrorosa. Dependendo de quem vai com você. Fé é dizer para Deus assim, Senhor, o Senhor comigo. Se o Senhor for, não importa para onde, quanto tempo dure, que estrada seja, e o que aconteça no caminho, o Senhor vai. Então, estou de boa. O que vai acontecer depois do domingo que vem? Não sei, eu tenho muitas coisas que eu gostaria que acontecesse e eu falo para Deus. Mas eu já sei que enquanto eu estou falando, Ele olha para Jesus e fala, só meu filho, você não faz ideia do que eu tenho para você. Eu digo, não faço mesmo, Senhor, mas pode dar que eu estou afim. E eu sei que o Senhor tem para mim é coisa muito boa. E eu estou diante de um desconhecido lá, Senhor, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo e vai ser bom demais. Porque sempre que o Senhor está, é maravilhoso e extraordinário. Fé é descansar nessa provisão de Deus. O que é que a gente vai precisar no amanhã? A gente não sabe, mas Deus vai dar. Quanto a gente vai precisar? A gente não sabe, mas Deus vai dar. Eu estava falando com meu filho sexta-feira, eu falei, Vitão, eu estou enxergando algumas coisas assim para o futuro que eu acho que eu não estou pronto para elas. Aí ele falou assim para mim, por isso é que elas estão no futuro, né, pai? Eu falei, isso que eu ia falar para você. É que Deus tem um tempo. Deus tem um tempo para nos ensinar, para nos transformar, para nos capacitar, para nos moldar. Para fazer mudanças em nós, para fazer chegar até nós aquilo de que precisamos. Então, fé é isso, a gente vai. Pegar uma estrada que a gente não sabe direito qual é, para ir para uma terra que a gente não sabe onde fica nem qual é. Mas uma coisa a gente sabe, a terra para onde a gente vai é melhor do que a terra onde a gente está, porque senão Deus não nos levaria para lá. Aquilo que vamos precisar no caminho, ou aquilo de que vamos precisar no caminho, Jeová Jiré, o Senhor proverá. E nós temos certeza absoluta que Deus está conosco. Então, qualquer que seja a circunstância do amanhã, o Senhor estará conosco, e isso é suficiente. Nós confiamos que Deus é bom e sabe amar. Então descanse. Se eu estivesse no seu lugar, eu diria assim, pastor, como é que você sabe que Deus que está levando para o futuro? Não é você mesmo, não é... Eu não me preocupo com isso não. Eu só sei que a minha vida chegou num tempo em que mudanças estão acontecendo. Aí eu digo assim para Deus, Deus,
estou mudando. Minha vida está mudando. Eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo, né? Ele diz sempre. Eu sei que o Senhor precisar de alguma coisa e que é imprescindível para mim, o Senhor vai me dar, não é? Ele diz sempre. Eu sei que amanhã vai ser melhor do que hoje, não vai, Senhor? Ele diz, vai. Não importa o que gerou a mudança em você. Imagina que alguém chegou para você essa semana e falou assim, olha, infelizmente, não contaremos mais com a sua colaboração na nossa equipe. Não foi você que quis, provavelmente. Alguém quis. Vai mudar, não vai? Foi Deus que quis, não foi? Não interessa. Ajoelha no seu quarto e diz assim, Senhor, mudou. E o amanhã vai ser melhor do que hoje, não vai, Senhor? Deus diz assim, dá o amanhã aqui na minha mão que eu faço ficar melhor do que hoje. E amanhã o Senhor vai estar comigo, não vai, Senhor? Com certeza. Pode contar comigo, eu estou sempre com você. E o que eu vou precisar amanhã, o Senhor vai cuidar de mim, não vai, Senhor? Não cuidei até aqui. Por que eu não cuidaria amanhã? Talvez você recebeu um diagnóstico. A pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença ruim, mudou tudo. Mudou tudo. Senhor, amanhã vai ser bem pior que hoje. Se você der isso aí na minha mão, não. Se você contar comigo e que eu estou com você, não. Se você descansar na minha provisão, no meu cuidado, não. Eu sou especialista em transformar notícias ruins em coisas boas. Mas eu não sei se eu vou conseguir viver amanhã. Vai sim, estou contigo. Ou então alguém que você ama muito falou para você, eu não sei o que aconteceu, eu só não te amo mais. Aí você diz assim, Deus, eu acho que eu não consigo viver sem essa pessoa. Aí Deus diz assim para você, sem ela você não consegue viver sem mim. Aí você diz assim, o Senhor nunca vai me abandonar, né, Deus? Deus diz, jamais. Eu não. Tem gente que te abandona, mas eu não. Tem gente que para de te amar de repente. Eu nunca. Bom, e amanhã, como é que eu vou viver? Vou cuidar de você. Nada vai te faltar. Mas será que a minha vida vai poder ser melhor do que era? Se você der na minha mão, com certeza. Isso é fé. Muito longe de você ficar forçando a barra com Deus para Deus dar para você o que você quer. Forçar a barra com Deus para Deus dar para a gente o que a gente quer é um risco com quase 100% de possibilidade de fracasso da gente se privar do melhor de Deus para nós. Fé é dizer, Senhor, minha vida é tua, muda o que o Senhor quiser. Senhor, a minha vida é tua. E eu confio que seja o que for, que vier desarrumar o meu mundo, a minha vida continua tua. E eu sei que o Senhor é capaz, é poderoso, para fazer em mim, por mim, infinitamente mais do que eu conseguiria imaginar. Por isso, Senhor, eu até tenho alguns palpites do que eu gostaria que acontecesse amanhã. Mas eu não vou correr o risco de ficar dizendo para o Senhor o que o Senhor deve fazer. Porque eu sei que o Senhor é bom. O Senhor sabe amar, o Senhor me ama. E o Senhor tem para mim pensamentos de paz, de alegria, para me dar um futuro feliz. A minha vida é tua. Eu vou pular. Eu vou dar um salto de fé. Eu tenho certeza que eu vou cair no teu colo. Isso é fé.
tempo de mudança é tempo de fé. Se a sua vida está mudando, dê o salto da fé. Caia no colo de Deus e você vai experimentar coisas que você jamais imaginou que Deus teria para te dar. Por isso eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. E digo a você, ajoelhe-se aí no seu Getsemane. Diga para Deus, Deus meu Pai, se dependesse de mim, seria assim. Aí você fala. Aí depois você diz assim, mas Deus, isso aí não é importante não. Só estou aqui abrindo meu coração contigo. O importante mesmo é que a tua vontade seja feita em mim. Porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. E eu vou levantar daqui e vou viver. Vou viver cheio de esperança. E com uma curiosidade imensa. Para ver a tua bênção chegar na minha vida de jeito surpreendente. Porque a minha vida é tua. Eu abençoo sua vida assim e profetizo esse futuro para você em nome de Jesus. Para a glória de Deus, amém. Que venha o amanhã. Que venha o amanhã.